Olá, pessoal. Antes que você saia correndo e desista de assistir o vídeo, né, eu pediria um pouquinho de crédito. O assunto é estranho. E se a gente for observar, a maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil, neste momento, estão irritadas, incomodadas com essa questão política. Mas eu acredito que é um momento interessante para a gente abordar esse ponto, porque é muito importante, muito interessante, né? E não é algo que a gente possa realmente relevar ou deixar de lado. Ao fazermos isso, ao relevar esse assunto, ou deixar de lado esse assunto, nós estamos nos prejudicando e acabamos perdendo alguns benefícios muito interessantes que advêm desse estudo, dessa preocupação com esse assunto. Mas a minha abordagem de política nesse vídeo, ela não está relacionada com políticos, com governo, com partidos políticos e coisas assim. A minha abordagem, eu gostaria de colocar ela um pouquinho diferente. Desculpe. Eu gostaria de colocar essa política como não uma coisa externa, uma coisa de sociedade, de relação com cidadãos, ou com partidos, ou com governos, mas uma coisa interna, certo? A política tem várias definições, né, várias formas de se abordar o assunto, mas de uma maneira assim, um pouco mais sintética, ela fala de relacionamentos, de gerenciar esses relacionamentos, seja entre pessoas, entre entidades, entre órgãos públicos e governos e partidos políticos, entre nações, inclusive. Só que a gente pode usar esse conhecimento para a nossa melhoria como autoconhecimento e política voltada para o nosso eu interior, certo? Porque, de uma forma ou de outra, nós executamos várias funções, né, políticas na autogestão da nossa consciência, dos nossos corpos, né? E quanto mais nós soubermos sobre isso, quanto mais nós dermos atenção a esses processos, mais conhecimento nós vamos adquirir sobre nós mesmos e vamos poder aproveitar isso de uma maneira bem mais interessante. Eu sei, muita gente não gosta de falar em política, porque normalmente quando se fala em política, se entra em discussões, se entra em debates inúteis, muitos deles, né? As pessoas se exaltam, perde-se um pouco da razão, e há uma questão emocional muito intensa. Mas já nesse processo há um ponto importante, há uma questão importante. Se a gente não consegue conversar sobre determinado assunto com uma outra pessoa, já há um problema, certo? Talvez uma parte da culpa seja nossa, uma parte da culpa seja do outro, mas já há um problema implícito nessa questão. A princípio, eu penso, e me acostumei a viver assim a vida inteira, apesar de, em boa parte das vezes, eu tenha me calado para não gerar problema, realmente para não gerar conflitos, que a gente pode debater qualquer assunto, que a gente pode analisar, observar, dissecar qualquer assunto, desde que com devido respeito, com uma atitude franca, honesta, né, a gente consegue. Qualquer assunto pode ser debatido, pode ser esmiuçado e pode ser conhecido com mais detalhes. E isso é benéfico para a gente. Então, se a gente já não consegue conversar com as pessoas no aspecto de política, já temos um problema. Então, aí a gente deveria fazer o quê? A gente deveria ter essa questão política preparada, né? Deveria estar sendo trabalhada, ensinada desde cedo nas escolas, certo? Porque aí a gente acabaria, né, aproveitando melhor isso, aprendendo melhor isso. Mas, infelizmente, não funciona assim, não há muito interesse em se educar, em se preparar as pessoas dessa forma, e faz parte do planeta, faz parte da atual estrutura que nós temos no planeta, não vamos perder tempo debatendo esse assunto por enquanto. Isso pode ficar para um outro vídeo. Mas,
se as pessoas começassem desde cedo a serem educadas para que usassem recursos, né, ligados à política, ligados à gestão de relacionamentos e coisas assim, em seu próprio benefício, seria muito interessante. Se desde cedo as pessoas se acostumassem a debater e aprendessem a debater, e não simplesmente defender seu próprio ponto de vista, né, negando do outro e não querendo ouvir o do outro. Então, isso é uma questão política, é uma questão de relacionamento. E a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa melhorar esse aspecto, principalmente melhorar. Se nós nos voltarmos para nós mesmos, nós vemos que o nosso ser, nossa consciência completa, ela tem vários níveis. E sem entrar em detalhes muito específicos, nós podemos ter aqueles níveis mais básicos, que é o corpo físico, corpo emocional, mental e corpo espiritual. Então, entre esses quatro, já ocorrem diversos processos que precisam ser gerenciados, que precisam ser controlados, que precisam ser organizados. Vamos pegar o nosso corpo físico. Está mais palpável, está mais visível, está ali disponível, né? Uma pequena pergunta para você. O que você faz quando sente fome? Pergunta bem simples, bem direta. O que você faz quando sente fome? Pensa um pouquinho a respeito. Verifica qual é a sua reação. Qual é a sua política em relação a sentir fome? Boa parte das pessoas que eu observo por aí, quando sentem fome, elas praticamente entram em parafuso e a questão da alimentação domina todo o ser e a pessoa fica num estado em que ela precisa se alimentar, precisa se saciar, para depois ela pensar ou resolver ou fazer qualquer outra coisa. O que nós temos nesse pequeno exemplo? Nós temos que o corpo físico, ele emite um sinal, fome. E que esse sinal, ele atravessa todos os outros corpos e chega à consciência e chega de uma forma avassaladora. E a consciência se volta para suprir esta função. Só que esta é uma função bem básica, é uma função física e uma função dos níveis mais baixos que nós temos no nosso corpo. Então, qual deveria ser a política para se gerenciar uma situação de fome, ou de sono, ou de cansaço, ou de sede? Que isso passasse, pelo menos, pela gestão do mental, para que ele avaliasse a intensidade, a gravidade, a necessidade e outras questões mais da fome. E seguindo um conjunto de regras ou uma política, o mental vai decidir o que fazer. Mesmo que o corpo físico emita um sinal, uma ordem, um comando muito intenso, ainda assim isso precisa estar sobre o controle do mental. Isso não pode passar direto, chegar na consciência e simplesmente todos os mecanismos são direcionados para suprir aquele sinal, né, aquela intensidade. Ou seja, quem controla é a consciência e é o nosso corpo mental, o nosso ego, que gerencia isso com lucidez. O corpo físico emite um sinal, mas ele não comanda o processo. E o que a gente vê em boa parte das pessoas aí fora é que o corpo físico comanda. A pessoa sente fome, ela abandona tudo que ela está fazendo, ou tudo se torna caótico, e enquanto ela não satisfaz aquela necessidade, ela não consegue fazer mais nada. Então nós temos uma política equivocada de gestão de corpo físico. Eu não preciso comer exatamente no momento que eu sinto fome. Dependendo do que eu estou fazendo, dependendo de onde eu estou, eu consigo gerenciar esse sinal e ou postergar ele para um momento mais adiante, ou satisfazer ele naquele instante. Mas isso precisa estar consciente. Isso precisa estar, né, sendo gerenciado pelo mental.
É um relacionamento entre mental e corpo físico. Entre o ego e o corpo físico. E eu não posso simplesmente permitir que isso bagunce o meu emocional, bagunce o meu mental e assome a minha consciência total como algo que não pode realmente esperar. Então, eu precisaria ter uma política de gestão de corpo físico. Né? Uma série de regras, uma série de ordens que vão me permitir trabalhar com o corpo físico com lucidez. A mesma coisa vai servir para o emocional e do espiritual para o mental. Então, nós precisamos expandir essa questão, né, de política para dentro da gente mesmo, porque assim como a questão da fome, da sede que eu comentei, existem outras questões inerentes ao corpo físico. E se eu não tiver consciência disso, se eu não tiver uma forma de lidar com isso consciente, a vida fica complicada, a vida fica atribulada, né, turbulenta. Porque o corpo manda constantemente. Certo? Da mesma forma, nós temos políticas mentais, de como reagir, de como se portar, de como se relacionar mentalmente. E aquela questão que eu coloquei no começo, que as pessoas não conseguem conversar sobre política, ou às vezes não conseguem conversar sobre religião, é porque o meu mental não consegue gerenciar essas situações. Ou eu não tenho política nenhuma a respeito disso, ou eu não tenho, né, controle nenhum sobre isso. E não é uma situação interessante, não é uma situação desejável. Certo? Talvez muitos digam, não, mas isso não é bem uma questão política. Né? Talvez tenha um outro termo que a gente possa incluir na descrição. Mas a política, o termo política, por incorporar essa questão de relacionamento, de gestão, de quem manda em quem, de quem obedece, de quem tem prioridade, de quem não tem prioridade. Então, traz para a gente uma forma de autoconhecimento. Então, eu consigo me conhecer comigo mesmo, o relacionamento entre os meus corpos, eu consigo conhecer um pouco do meu relacionamento com as outras pessoas, a partir do momento que eu não analiso simplesmente o relacionamento, mas essa política que eu tenho. Ou seja, é uma forma da gente abstrair um pouco essa questão e ir um pouco mais a fundo nela, porque eu tenho que observar. Eu consigo conversar determinado assunto com quais pessoas? E por que eu consigo com tais pessoas e com outras não? Ou seja, a coisa não pode ficar toda solta, agindo de qualquer forma. Eu preciso identificar esses meus padrões, essa minha política, esse conjunto de regras que eu tenho de ação e reação, e passá-los pelo crivo da razão, né? Pelo crivo do interesse, da relevância, para poder aproveitar isso de uma forma mais coerente, de uma forma mais consciente. Certo? Então já comecem a observar um pouquinho essa dificuldade que você tem de falar sobre política. Né? A gente reduz muita coisa, nada presta, todo mundo corrupto, isso não serve para nada. Isso já denota uma maneira de ver a coisa que já vem carregada de uma série de pontos de vista muito ruins e que estão impregnados na gente. Da mesma forma que eu olho isto, eu provavelmente olho outras coisas da minha vida e eu não tenho a menor consciência disso. Porque é um padrão, é uma política de atuação que o meu ser tem com relação a determinado assunto. E esse padrão, a mente usa ele para outros tantos assuntos, às vezes até totalmente díspares, né? Mas que a mente aproveita. É o mesmo mecanismo, é a mesma forma de atuação, então a mente aproveita aquele padrão e vai repetindo ele. Então eu perco consciência. Quando eu começo a seguir um padrão, eu perco a consciência.
Principalmente se aquele padrão é totalmente irracional, se ele é totalmente copiado de outras pessoas, porque eu vi alguém agindo assim, porque assisti um filme de um ator agir assim, ou porque me ensinaram na escola, ou porque me ensinaram em casa, e eu sigo repetindo esse padrão sem questionar se essa política de atuação minha é útil ou não útil, está atualizada ou não está atualizada, certo? Então, essa a dica, a questão, assim, algumas ponderações que eu estou tendo sobre essa questão política. Podemos usar toda essa série de recursos, né, toda essa série de insights que vão advir desse pensamento, dessas ponderações, para o nosso próprio autoconhecimento, para o nosso crescimento, nossa evolução. E isso é muito importante, muito útil. Não é algo que nós vamos poder simplesmente descartar, como vemos fazendo há muito tempo. Não é algo que simplesmente a gente possa relevar a segundo plano ou simplesmente ignorar. Por quê? Porque nós usamos isso constantemente, dia a dia. Certo? Obrigado a todos pela atenção. Então. Até a próxima.